Então, galera, continuando aí o nosso estudo de estatística, a partir dessa semana a gente vai começar a estudar pelo nosso livro, tá? Então, aqueles que foram buscar o livro na escola podem acompanhar aí pelo livro, tá? O senhor vai começar a usar o nosso livro do 8º ano, tá? Que é esse aqui, ó, Matemática Bianchini, né? O meu é Manual do Professor, mas vocês têm aí o de estudante. E a parte de estatística que a gente está estudando começa na página 62. Tá? Então, quem tiver o livro aí, pode começar a acompanhar o livro a partir desta página, ó, 62. Hoje, nós vamos estudar moda e mediana. A moda está na página 77. Lembra que a gente já estudou a média aritmética, né? Estamos estudando medidas de tendência central. Então, hoje vamos trabalhar outras medidas estatísticas que vai se chamar moda e mediana, tá? Vamos dar uma estudada nisso. Então, galera, como eu tinha dito, na nossa página 77, o livro nos traz aqui o conceito de moda. Tá? O que é moda? A moda na estatística, ela tem muito a ver com o conceito que a gente tem de moda, né? Quando a gente fala assim, tá na moda, por exemplo, usar boné para trás está na moda, né? Estou inventando. Usar tênis sem cadarço está na moda. Não tomar banho está na moda, né? Deus é livre, mas o que significa estar na moda, né? Nessa linguagem que a gente usa aí no dia a dia? Estar na moda significa algo que a gente vê com frequência acontecer ou as pessoas usando, né? Então, no caso de uma vestimenta, ou também pode ser num costume, né? Uma gíria, falar tá ligado, tá na moda. Por quê? Porque a gente vê com maior frequência as pessoas, né, dizendo certas coisas, certas gírias ou usando certa vestimenta. Então, a moda na estatística é que nem o nosso conceito de moda que a gente usa no dia a dia. Ele vai ser o quê? Ele vai ser aquele valor ou aquele elemento que a gente vê numa distribuição com mais frequência, que a gente vê em maior quantidade, ou seja, que aparece mais vezes. Então, aqui o livro está trazendo uma situação. Ó. Paulo trabalha em uma empresa de roupas, selecionando adolescentes para serem modelos comerciais. Ele escolheu 160 candidatos e anotou suas alturas. Olha a altura aqui na primeira linha e a frequência na segunda linha. Frequência, galera, é justamente essa quantidade de vezes que está sendo considerado. Tá? Então, por exemplo, esse 10 aqui, ó, indica a quantidade de candidatos que tem essa altura de 1,50. Então, eu tenho 10 candidatos que têm altura 1,50. Aqui vem o 15, ó. Significa o quê? Que eu tenho 15 candidatos que têm altura 1,55. E assim por diante. 22 candidatos têm altura 1,56. 23 tem altura 1,58, 25, 1,60, 35, 1,62, 12 candidatos têm altura 1,68, 10 candidatos 1,70, 5 candidatos 1,72, 3 candidatos 1,75. Então, o que eu preciso para descobrir qual é a altura que está na moda aqui? Eu preciso ver qual é a altura que se apresenta na maior quantidade de candidatos. Então, eu preciso procurar na minha linha das frequências qual é aquele valor maior. Então, eu tenho aqui, ó, 35 candidatos têm altura 1,62. Significa que 1,62 é a moda. Bem simples assim, galera, tá? Bem tranquilo. Tá? Então, moda vai ser aquele valor ou aquele elemento dentro de uma distribuição que aparece com maior frequência, tá? Então, grava essa palavrinha aqui, ó, frequência, ok? Vamos para o nosso segundo conceito, que é mediana. Depois a gente vai fazer alguns exercícios. Então, galera, na página 83, o nosso livro traz o conceito de mediana. E ele começa com uma situação. Na verdade, eu vai falar de duas situações. A primeira diz o seguinte: 7 amigos se encontraram no final de semana em um salão de jogos. Após brincar em cada um dos jogos, eles obtiveram as seguintes pontuações. Então, aqui vai vir uma lista, ó, que vai indicar a pontuação que esses amigos tiveram nos jogos que eles jogaram. Então, ó, 160,
207, 177, 185, 175, 195, 192. Observa que essas pontuações elas não estão em ordem. A gente começa com uma quantidade de 160, aumenta para 207 e depois a terceira pontuação já é menor, ó, 177. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar essas pontuações em ordem. Quando a gente coloca uma certa quantidade, né, de dados em ordem, ou crescente, que é do menor para o maior, ou decrescente, a gente tem aquilo que a gente chama de rol. Tá? Então, são algumas palavras estatísticas que a gente está aprendendo seu significado. Ó, um rol, uma mediana, uma moda, uma frequência. Então, aqui a gente colocou em ordem crescente, do menor para o maior. 160, 175, 177, 185, 192, 195 e 207. Quem vai ser a mediana? A mediana vai ser aquele valor central, que está exatamente no centro dessa lista. Então, observando aqui, galera, olha, eu tenho que o 185 está exatamente no centro, está exatamente no meio. Ele é um número central. Logo, 185, nessa distribuição, é a mediana. Então, bem facilzinho, galera, tá? É só colocar em ordem, ou crescente ou decrescente, e buscar aquele valor que é o centro dessa nossa lista, ok? Mas daí fica a seguinte dúvida. E se não tiver um número central, né? Se eu tiver uma quantidade par de elementos? Porque aqui eu tenho uma quantidade ímpar, e toda vez que a gente tem uma quantidade ímpar, a gente tem um elemento central. Mas e se a minha quantidade de elementos for par? Vamos dar uma olhada. Que é o que traz a situação 2, tá? Na mesma página 83. Diz o seguinte: Gabriela costuma participar de corridas de rua. Em um ano, ela participou de 8 corridas de 5 km e obteve os seguintes tempos: 27 minutos, 32 minutos, 35 minutos, 39, 30, 25, 35 e 26. Então, dá para observar que eles também não estão em ordem. Então, a gente vai colocar em ordem, tá? É bom sempre trabalhar com a ordem crescente, mas não é uma regra, tá? Mas é o que a gente normalmente está mais acostumado. Então, colocando esses números em ordem, a gente coloca lá do 25 até o 35. E quando eu vou procurar o centro, eu não tenho um valor central, mas eu tenho 2 valores centrais. Então, quando eu tenho uma quantidade par de elementos, a gente vai ter 2 valores centrais. E como é que eu vou determinar minha mediana a partir desses 2 valores? Muito simples, galera. A gente vai fazer aquilo que a gente começou estudando nas medidas de tendência central, que é a nossa média aritmética. Então, se tu não lembra, assiste as videoaulas anteriores, das semanas anteriores. A nossa média aritmética aqui, ó, vai ser o quê? Vai ser a soma desses 2 valores, 29 mais 30, e a partir desta soma a gente vai tirar a metade, que é dividir por 2. Então, lembra que ó, a média ela tem esse símbolo, né? X ali, uma barrinha, ou um M, uma barrinha, enfim. O nome que tu der para essa média, então a gente coloca uma barrinha em cima, e agora a gente vai fazer essas 2 operações matemáticas. Primeiro a gente vai somar o nosso numerador aqui, então vai ficar 59, e agora a gente vai dividir por 2. Isso daqui vai dar 29,5. Tá, galera? Tem que estar com os números decimais e a divisão aí bem fresca na memória de vocês, tá? Quem está com um pouquinho de dificuldade, treina mais a divisão, principalmente aqui por 2, que não é tão difícil. E aqui a gente chega, então, que 29,5 é a nossa mediana. Beleza, galera? Então, vamos fazer alguns exercícios do livro e bora estudar.